compartilhar com vocês a nossa planilha de intra-rebanho. E aqui eu vou mostrar um pouquinho de cada etapa desse processo de avaliação. Tá? A primeira delas, que a gente chama de avaliação de nascimento, ela acontece justamente na própria maternidade, né, onde a Santanice vai pesar os bezerros, né, vai fazer todo o manejo sanitário neles e nas mães. A Santanice vai pegar todas as informações de genealogia, né, então aqui a gente tem um animal que a gente vai pegar o pai, a mãe, o avô materno, né, aqui a gente tem informação do grupo contemporâneo que ele descende, data de nascimento da mãe, depois eu vou explicar o porquê a gente pega essa data, ano de nascimento, macho, pelagem, a gente coloca aqui se aconteceu qualquer tipo de parto distócito, alguma ajuda, que para nós isso é muito importante. Nós estamos, assim, acho que tem uma preocupação hoje na raça Nelore com os extremos, né, a gente não pode perder a funcionalidade que fez a raça ser o que ela é de fato, né? Então essa é a primeira avaliação que a gente chama de avaliação de nascimento. A segunda avaliação, a gente chama de avaliação de acasalamento. O que acontece nessa avaliação? Eu acho que até vou abrir um parênteses aqui para falar sobre o Amadeu. Né? O Amadeu é a pessoa que é a responsável pelo trabalho de melhoramento genético dentro da Santanice há 15 anos. Ele é a única pessoa, né, que todas as 10 etapas que eu vou comentar agora com vocês, que ele participa, ele é a única pessoa que faz todas as avaliações dentro da fazenda. É um dos grandes profissionais que acho que a raça Nelore já teve. Nós temos uma gratidão imensa pelo profissional que ele é, por toda a dedicação que ele tem envolvida com o rebanho da Santanice. Também vale um parênteses do Dr. Luiz Otávio, que é uma pessoa que sempre ficou muito na parte estratégica, né, de mostrar para nós os caminhos. Então nós temos aí nosso agradecimento a ambos por tudo que eles fizeram por nós. E o Amadeu, quando ele está nessa avaliação de acasalamento, o que a gente faz? A gente pega esse grupo contemporâneo, traz ele para a mangueira entre 25 e 35 dias de vida do bezerro. Nós vamos passar individualmente cada um desses animais, né? A gente passa no tronco, vê pai e mãe, passa individualmente, e aí a gente começa a dar as nossas notas, que a gente chama as notas de conformação que a Santanice utiliza, que é de 1 a 6, né? São notas sempre comparativas. Então o que a gente busca? Uma curva de distribuição normal. O que quer dizer isso? Que 50% do grupo tem que ser classificado com notas 3 e 4, que seria o meio do grupo. 25% teria que ser cabeceira, notas 5 e 6, e 25% tem que ser fundo, notas 1 e 2. Então aqui a gente dá as notas do bezerro, coloca todas as considerações aqui, vocês podem colocar aqui, não sei se está fácil de ver, mas se o animal é um possível futuro reserva, esse animal ele era muito grande, esse outro, o cupim já ter sido um pouco amassado, então a gente vai colocando as considerações. Depois disso, a gente passa individualmente as mães, tá? E previamente a esse trabalho, né, a gente escolhe para cada estação de monta todos os possíveis touros que a Santanice quer trabalhar. E a Santanice tem uma peculiaridade, que a gente trabalha aqui com quase 200 touros por safra. Isso para fazer em média 2.000 prenhes. Então eu acho que talvez nós sejamos uma das fazendas que mais se preocupa com variabilidade genética, né? Então aqui o Amadeu vai escolher, e eu participo também desse processo, né? Nós vamos escolher 200 possíveis touros, a gente roda, né, no programa GenePlus, principalmente, a gente roda a régua de DEPs de cada vaca do rebanho com os possíveis 200 touros, exporta isso para o Excel e a gente passa os nossos filtros, né, mínimos de DEP de cada característica, e a gente vai para a mangueira. E aí vamos tentar olhar o histórico reprodutivo daquela vaca, vamos olhar com que touros ela acertou no passado, onde ele errou, a parte morfológica, né, onde essa vaca precisa realmente melhorar, corrigir, e aí a gente vai escolher o touro ideal para cada vaca. Então essa é a segunda avaliação, que a gente chama avaliação de acasalamento. Depois da avaliação de acasalamento, a gente tem a avaliação maternal, que basicamente a gente vai pesar os bezerros ao redor dos 4 meses, para principalmente rodar as DEPs de habilidade materna das nossas fêmeas. Depois nós temos uma avaliação de desmama, né? Essa avaliação de desmama, ela talvez seja a avaliação mais complexa dentro da Santanice. Eu acho que ela mostra muito o que a Santanice tem realmente a preocupação que a Santanice tem em coletar informações, né? São mais de 62 mil dados coletados por safra. A Santanice começou, inclusive, esse trabalho de coleta em 1988, que era junto com os CDPs lá na BCZ. Inclusive,
a parte de avaliações genéticas, a Santanice, muita gente não sabe, começou em 1998, né? A gente foi uma das primeiras fazendas a ingressar no GenePlus. E a avaliação de carcaça, por exemplo, começou em 2006. Né? Então, são mais de 17 anos fazendo avaliação de carcaça em todos os animais do nosso rebanho pós-sobreano. Mas no tocante aqui à avaliação de desmama, né? Então o que a gente faz? A gente pesa os bezerros ao redor de 8 meses, a gente vai medir a circunferência escrotal dos machos, depois a gente tem mensuração de altura do posterior e perímetro torácico. E por que a gente faz isso? A gente quer ter um banco de dados de quais animais estão entregando bezerros muito exagerados de altura, a gente quer selecionar aquele animal equilibrado, mediano, com costela, com arqueamento, então a gente precisa medir para conseguir identificar. Então a gente mede isso já há muitos anos. E depois a gente vai dar 6 notas de conformação frigorífica para cada bezerro. A primeira nota é uma nota de conformação que vai para o GenePlus. As outras notas seguem um pouco da linha do EPMUR, a gente dá uma nota para a estrutura, uma nota para a musculatura, uma nota para a precocidade, uma nota para racial, uma nota para umbigo, né? A gente dá uma nota para o score corporal da mãe no dia da desmama, a gente pesa a mãe, a gente calcula a relação de desmama, porque a gente quer um índice de eficiência reprodutiva, isso para nós é muito importante, né? Então, é uma avaliação extremamente complexa, mas que nos ajuda muito, porque claramente eu já sei o indivíduo que eu busco, né? O que eu quero? Eu quero indivíduo nota 6 de conformação frigorífica, nota 3 ou 4 de estrutura, nota 6 de musculatura, nota 6 de precocidade, nota 5 ou 6 de racial, nota 3 ou 4 de umbigo, talvez 3,5 de umbigo. Então, assim, eu olho um animal, vejo a sua ficha, eu já sei aonde ele careceu, né? Esse segundo animal aqui foi um animal que foi de nota 3 de racial, quer dizer, esse animal provavelmente foi o animal mais feio. Esse animal aqui foi nota 3 de precocidade. Esse animal, quer dizer, faltou, é um animal maior, provavelmente, faltou acabamento. Então, a gente tem a vida desses indivíduos, né? Então, essa é a nossa avaliação de desmama. E a nota de conformação de score da mãe, ela é muito importante, porque a gente não quer, né, aquela fêmea que está desmamando extremamente magra, e também a gente não quer aquela fêmea extremamente gorda, que possa, inclusive, prejudicar a sua parte reprodutiva. Depois da avaliação de desmama, no meio do caminho entre desmame e sobreano, a gente vai ter a estação de monta para teste de precocidade sexual, né, onde todas as fêmeas são desafiadas a partir de 11 meses, na mesma estação da mãe. Vamos ter a coleta de sêmen a fresco, que eu já comentei, dos machos. E aí a gente tem a avaliação de sobreano, né? A avaliação de sobreano, ela vai seguir tudo que eu comentei na avaliação de desmama. A gente vai acrescentar aqui só o ganho pós-desmama, né? Mas todas as informações que eu comentei agora há pouco são novamente mensuradas ao sobreano, né? Depois nós vamos ter a avaliação, a ultrassonografia de carcaça, né? E o que a gente mede aqui na ultrassonografia de carcaça? A AOL 100, a AOL 450, ratil, né? Que é uma relação entre a altura e a largura do contrafilé, gordura 100, gordura na picanha, marmoreio. Então, as características de carcaça que a gente faz com a DGT já há muitos e muitos anos, elas talvez sejam as características no intrarrebanho que tem o maior peso. Eles chegam a quase 45% de peso nesse intrarrebanho. Eu vou mostrar um pouco isso para vocês. Então, depois da avaliação de ultrassonografia de carcaça, a gente vai tem outras avaliações que não estão aqui no intrarrebanho, né? A gente tem a prova de eficiência alimentar que a gente manda indivíduos para a Embrapa, que a gente tem em parceria com a Embrapa. A gente tem a genômica, né, as DEPs genômicas. A Santanice trabalha com 3 programas de melhoramento genético, o GenePlus, a NCP e o PMGZ. São mais de 9 mil animais genotipados. A Santanice hoje genotipa 95% da safra, só sai aqueles bezerros que você tem certeza, os guachos, que você sabe que não ficarão no rebanho, né? Então a gente trabalha muito, acredita muito nas genômicas, né? E depois a gente tem uma avaliação comercial final, que é onde a gente decide o futuro de cada indivíduo, né? E quando eu coleto todos esses dados, são quase 60 mil dados coletados por safra, para conseguir trabalhá-los, para tomar decisão no nosso intrarrebanho, eu preciso trabalhar esses dados. E como eu trabalho essa planilha? Eu tenho que passar 3 regressões nos números. A primeira delas, eu vou ajustar todo mundo para uma mesma data, né? Você só pode comparar indivíduos que foram pesados, né, entre parênteses, na mesma data. Então eu faço um ajuste para a data de pesagem ou para a data da característica. Depois eu vou passar uma regressão para corrigir época de nascimento.
Por quê? Porque mesmo dentro de um grupo contemporâneo, que tem uma diferença aí de 20, 25 dias, você tem diferenças pela época de nascimento. Então você tem que corrigir e a gente passa uma regressão para fazer essa correção. E a gente faz uma terceira regressão nesses números, que a gente calcula o ajuste para a idade da vaca. E por que a gente faz isso? Porque num grupo contemporâneo eu posso ter uma vaca de 14 anos e posso ter uma terceirípara de super precoce. Como é que eu vou comparar essas duas vacas com uma vaca de 8 anos na flor da idade? Quer dizer, a comparação ela não é justa, eu preciso fazer esse ajuste. Então, depois de fazer esses 3 ajustes, eu vou transformar todos os dados em cada grupo contemporâneo, para cada característica, eu vou calcular a média, vou calcular o desvio padrão, e eu vou transformar tudo em quantidades de desvios padrões em relação ao grupo contemporâneo de origem. E aí eu consigo fazer um índice, que essa é a composição do índice Santanice, vocês não vão conseguir enxergar, mas é um índice que coloca aqui, que tem um peso muito grande em carcaça, em peso ao sobreano, perímetro escrotal, e a gente calcula o índice Santanice final, onde a gente vai conseguir identificar aqui os indivíduos superiores, e a gente consegue olhar na régua de cada animal exatamente onde ele foi bem e onde ele foi mal. E eu transformo isso da seguinte forma: acima de um desvio padrão, o animal é considerado elite no grupo contemporâneo. Entre 0 e 1 desvio padrão, ele é superior. Entre 0 e menos 1 desvio padrão, ele foi abaixo da média, ele é regular. E abaixo de menos 1 desvio padrão, ele é inferior. Então eu olho esse indivíduo aqui, eu já sei tudo da vida dele, onde ele precisava melhorar, onde ele foi elite, onde ele foi superior, onde ele foi inferior, onde ele foi regular. E eu faço várias ordenações, eu tenho vários subíndices aqui dentro da Santanice, O indivíduo que é o índice, o que foi o melhor no índice Santanice, o que é o melhor para a carcaça, e assim eu consigo ter a vida do indivíduo. E o intra-rebanho, claro que ele não substitui as DEPs, mas ele é uma ferramenta que muitas vezes, por exemplo, eu tenho um sumário que ainda não saiu, que eu preciso tomar algumas decisões no dia a dia, o intra-rebanho ele nos ajuda muito, e principalmente para dar esse equilíbrio que a Santanice busca, porque muitas vezes a DEP, ela te dá os números frios, mas olhar o indivíduo, entender o equilíbrio, entender quais são as notas de conformação, racial, quer dizer, isso quem nos dá é o intra-rebanho. Então é uma planilha que a gente tem, que a gente gosta muito, e só para terminar, a gente faz essa planilha por safra e depois a gente consolida por todas as safras. Então eu tenho dentro da Santanice praticamente um sumário, Então, sei lá, eu coloco um touro aqui, rem armador, eu vou colocar onde o armador foi usado e eu vou olhar em cada safra, em quantidades de padrões em relação ao grupo que cada um daqueles bezerros estava, onde ele foi bem e onde ele foi mal. Quer dizer, então no meu intra-rebanho, se eu olhar o armador, os números são pequenos, vocês não vão enxergar, mas eu percebo que ele foi muito bem na maior parte das características, poderia ter sido um pouco melhor, em marmoreio, que é onde ele era negativo, e um pouquinho melhor de gordura. Então eu tenho a vida do touro, tenho a vida de cada vaca. Na vaca eu tenho idade de primeiro parto, intervalo entre partos, relação de desmama, índice de eficiência reprodutiva, então eu sei praticamente a vida inteira